Então, conosco, a nossa deusa Nogueira. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, a alegria nossa, né? É com muito carinho que trazemos o abraço das nossas casas espíritas, Centro Espírita Leon Denis, Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse momento de estudos. E a gente sempre fala que tema livre é uma complicação, né? Porque aí umas pessoas falam assim, mas já tenho os estudos prontos. Mas pessoalmente não tenho estudo pronto não, sabe? É sempre nessa elaboração nossa mesmo, para nós mesmos, né? E aí a gente começa a pensar na doutrina, dando respostas, ou melhor, dando pistas para a nossa conduta diante da vida no momento atual. A gente fala, e alguns irmãos, né, o Bordalo nos conhece, a gente fala sobre isso, né? Todo assunto pode ser abordado pelo Espiritismo. O negócio é que a gente nem sempre estuda, como diz o Chico, o suficiente para abordar todo o assunto, né? Mas não há assunto proibido. E a doutrina espírita, ela tem um caráter humanista. O que é isso, né? É a gente sair, como Emmanuel nos fala, lá no Fonte Viva, ele falando, hein, da animalidade para a humanidade. Ele diz, né? Caminhamos da animalidade para a humanidade e mais tarde da humanidade para a angelitude. E como é que a gente se humaniza? A gente se humaniza, como diz o Livro dos Espíritos, né? Nessa união, nesse trato que a gente tem com a vida material, a fim de intelectualizarmos a matéria. É um objetivo da vida. Então, o que é que nós vivemos no momento atual? Aqui não, que a casa do professor Eurípides não tem problema. Mas, no Leon Denis, no Teresa d'Ávila, a gente falando assim, e agora como é que vai ser? Será que o Brasil vai ser mesmo coração do mundo, pátria do Evangelho? Onde está Ismael? Pois é, aqui não tem dúvida, porque aqui é a casa de Eurípides. Vai no Leon Denis, no Teresa d'Ávila, algumas casas, as pessoas pensam, como é que pode, né? É tanta coisa ruim. Cada dia que eu ligo a TV, ou abro o WhatsApp, e depois, né, esses meios de comunicação, só tem coisa ruim. É muita gente fazendo coisa ruim. Como é que vai ser? E aí, como a doutrina nos baliza, a gente hoje vai estudar só uma questão, que está no Livro dos Espíritos, é a questão 903. Ó, que beleza, gente. Isso é fantástico, porque a gente encontra na doutrina resposta para o nosso momento. E aí está no livre-arbítrio nosso adotarmos da postura espírita ou adotarmos outra. Porque a doutrina não é uma doutrina de coação nem de imposição, é uma doutrina de esclarecimento. Mas é bom a gente ficar esclarecido. Porque Kardec pergunta assim, somos culpados por estudar os defeitos dos outros? Pois é, não. Boa, né? Esta é muito boa, porque está lá, né? E aí aparece o fato, e tem o comentarista econômico, o comentarista político, o comentarista da jurisprudência, o comentarista da sociologia, o outro da antropologia. Então, uma porção de gente analisando um fato. E dentro da casa da gente, somos nós os sabedores de tudo, né? E a gente dá a opinião do lado, não, porque eu acho, e a gente fala, né? Porque no meu caso, e a gente dá toda a situação no que aparece ali, que é o defeito. E aí a doutrina fala assim, mas será que eu posso ou não devo fazer? Será que isso me leva a progredir ou me leva a estacionar? Será que isso atrapalha a minha vida? E essa questão é muito boa, muito boa. E os espíritos respondem lindamente, não numa linha só. Quer dizer, é sinal que a coisa é complicada, né? A gente fala assim, se for para criticá-los, quer dizer, os defeitos, né? E divulgá-los, grande é a culpa, porque isso é faltar com a caridade. Opa! Então está lá o defeito da criatura, que não são os nossos, né? A lição do começo, do problema do amor, falava o quê? Do autoconhecimento, da autodescoberta, né? Isso foi colocado aqui.
mas os defeitos do próximo. Aí, os espíritos falam, né? Que se for para criticar e divulgá-lo, então crítica e divulgação, grande é a culpa. E aí eu tenho que olhar assim, mas por que eu não posso criticar e divulgar o mal que o outro faz? Por que eu não faço isso? Primeiro que passou uma pessoa por aqui, do nosso planeta, né? E que ainda está de olho na gente. Né? Há muito tempo, né? Há mais de 2000 anos. Jesus de Nazaré. E ele falou numa frase, não julgueis. E ele diz que com a mesma medida com que medirem dos outros, vos medirão também. Aí eu falo assim, mas eu posso falar porque eu não faço nada que esse pessoal faz. Não sei. Não sei, não. Não sei, não. Eu falo às vezes até assim, não, porque eu sou muito boa mesmo, sou muito boa, né? Então, eu faço a caridade, eu ajudo os pobres, eu não tenho problema nenhum. Quer dizer, por minha causa, ninguém que esteja passando necessidade vai morrer porque eu sou boa. Será que sou mesmo? E aí, como eu não estou criticando ninguém, nem julgando ninguém, vou olhar para mim, né? Naquele dia de sábado, um sábado de inverno, eu saí do Leon Denis e havia um evento lá, e eu comprei, né, assim, para levar para casa, comprei um bolinho de bacalhau para o lanche, né, da noite. Comprei. E vim, né, peguei a condução. Quando eu estou chegando na Avenida Maracanã, um dos rapazes ali da rua, né, falou assim, tia, com todo respeito, não comi nada até agora. Aí a tia que veio do centro, que deu passe, né, que trabalhou, que estudou, aquela coisa toda, né, a tia muito boa, falou assim, meu filho, só tem o bolinho de bacalhau. Aí ele falou assim, serve, tia. No que ele falou, serve, tia, a ficha caiu, não caiu? Porque na hora que eu falei só tem bolinho de bacalhau, já deu para entender o discurso, né? Pobre que está com fome tem que comer angu com não sei o quê, né? Ou macarrão com sardinha. Essas coisas esquisitas assim, né? Que a gente não come em casa, mas aí pobre que está com fome tem que comer isso. Não vai comer bolinho de bacalhau, né? Aí quando ele fala assim, serve, tia, a ficha caiu. Aí eu virei e falei assim, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali, era mesmo, né? Vou aqui no mercado, né? Para completar isso, né? Já volto. Ele falou assim, mas deixa o bolinho aqui. Claro, gente, ele sentiu a vibração. Tá claro a vibração. A gente pode esconder tudo. A gente pode usar a máscara da delicadeza, da doçura, tudo isso. Mas a nossa vibração é que vai atingir o nosso próximo. Isso é o que há de mais sincero e verdadeiro. E não dá para maquiar. Não dá para maquiar. Aí eu deixei, né? Aí fui lá no mercado, né? Vi alguma coisa nutritiva para ele tomar. Aí o mercado, né? O mercado vende umas saladas, umas coisas, uns vegetais, né? Higienizados, né? Aí peguei o pãozinho, passei um requeijão, né? O pão, né? O requeijão, botei os vegetais, né? Tudo isso. E aí cheguei para ele. Aí falei assim, faz assim. Olha só, você coloca os bolinhos aqui nessa baguete, né? Por que eu falei isso, né? Porque para mim, assim, o bolinho na baguete, eu teria ali o carboidrato, teria as fibras, teria isso, teria aquilo, né? E mais a proteína, né? Aí ele falou assim, não, eu já comi um bolinho, tá muito bom, eu vou estragar o bolinho. Aí não, eu tô com fome, eu como isso. Aí depois eu vou comer o bolinho separado. E aí, pois é, né? Aí a tia, tá, tudo bem, né? Fui caminhando. Porque observa só, quem está até 6 horas da tarde com fome, vai estar pensando nos componentes nutricionais do sanduíche. Olha que ideia é essa.
E aí isso é problema do amor, não é? É o egoísmo. A vida está centrada naquilo que eu penso, nos meus valores. E por que a minha vida está tão mesquinha? Porque eu não compartilho. Eu não consigo sair de mim mesma para entender o ponto de vista da ação do outro. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, né, que está passando uma fase um tanto complicada da vida, e aí ela foi visitar uma pessoa ligada a ela, que também é um tanto complicada a convivência, e aproveitou, passou lá em casa para conversar umas situações. E aí essa pessoa que é complicada na convivência, né, que a gente vai, é complicada, mas a gente vai tentando abordar, e é muito interessante que meu marido fala assim, né, a gente que é trabalhador de mediunidade, né, da chamada de obsessão, atendimento espiritual, quem é que a gente atrai? O povo complicado, né? Então essa pessoa gosta de mim, é complicada com todo mundo, mas a pessoa conversa comigo e tudo. E aí hoje é uma pessoa já idosa, e aí hoje essa amiga veio falar, né, conversar o problema dela, e ela tem uma ligação com esse senhor. E esse senhor, aos 9 anos, esse senhor ele é ateu, tá? Ele é ateu. Aos 9 anos, ele assistiu. A mãe dele desencarnou ao lado dele, na cama. Suicídio. Suicídio. Porque foi traída, né? O marido a traiu com a irmã. Dá para entender o comportamento? O que aquela criança de 9 anos começou a ter em relação à ideia de Deus? Olha só, que não devia ser muito sólida. Então, só Deus mesmo, né? E a partir daí, começo a duvidar do afeto das pessoas, começo a duvidar de A, de B, de C. Olha só, então, perfeitamente, eu não estou justificando, mas estou compreendendo o comportamento esquivo, o comportamento um tanto implicante, o comportamento para testar se você gosta mesmo, é capaz de ouvir ou não, porque senão não precisa nem chegar perto. Olha só, gente. Mas aí, quando a gente não sai da gente mesmo, o que fala? Ih, olha, já chegou o seu encrenca. Não. Tomara que falte na reunião de condomínio, porque se chegar ali, é problema. Olha só o que a gente faz. Então, está vendo por que Jesus falou não julgueis? É difícil. Ah, mas então você está dizendo que quem pegou o dinheiro daqui jogou para lá, essa coisa toda? Está certo? Não estou falando que está certo, não. Só estou falando que há criaturas para as quais o único valor, a única segurança é o dinheiro. E aí você, mas esse pessoal rico é assim mesmo. Olha só, hoje é dia 28 de... Não, mas não é para dizer que eu não falo, não. 28 de agosto, que é o mês de 31. Para muita gente, já começou a sobrar dia e faltar salário. E aí tem gente que fica de mau humor, né? Assim, não vem não. Não vem não, porque já está ruim, hein? Eu não sei como é que eu vou passar até o dia 31. Gente... Aí você pergunta, está faltando o quê? Está faltando alimento? Não, alimento tem. Mas eu estou com o dinheiro contadinho até o dia 30. Se acontecer alguma coisa, eu não sei o que vai haver. Olha só. E a pessoa fica de mau humor. Né? Não brinca comigo, não, porque, olha, a situação é séria. Não é uma coisa que acontece, gente? Ah, mas é porque é pobre, é pouco. Olha, aí tem aquela... expressão bíblica muito interessante, né? Jesus, sede fiel no pouco, que no muito te glorificarei. O que a gente faz no pouco, a gente faz no muito. Por quê? Se para o pouco, né, está faltando, sei lá, não sei quanto, né? É um problema. Para quem tem muito, também é. Porque a questão não está no dinheiro em si, mas nos valores que me dão segurança. Naquilo que vai garantir a minha integridade. É isso que acontece.
Então, alguns de nós acham que é isso, e vai, e a gente começa a analisar que é de uma forma tão louca, né? De uma forma tão doentia, de uma forma tão desequilibrada, que não se pensa nas consequências. Toda vez que eu não penso na consequência, há um desequilíbrio na vida, há um desequilíbrio. Quando eu estou no estado normal, o que eu faço? Eu meço, né? Hoje mesmo, essa pessoa amiga, né, chegou lá em casa, conversou e tudo, aí daqui a pouco ela fala assim, eu não sei como é que eu vou para casa, porque tá passando assim uma fase de insegurança, né? Eu não sei se eu pego um táxi, tudo isso. Eu falei assim, não, peraí, fulano, espera aí que eu vou tomar banho, vou me arrumar, vou descer com você, porque eu vou para o centro. Aí ela fala assim, ué, mas eu te atrasei. Eu disse, não, lá a reunião é 8 horas. Mas foi bom sair, né? Foi bom sair 5h30, porque senão não chegava aqui não. Aí, né, aí cheguei, aí ela foi o ônibus dela na frente, eu disse, não, vai dessa condução que você vai chegar bem. Aí eu fui atrás, peguei a minha condução e tudo, mas vim avaliando. Quando chegou ali, acho que é freguesia, né, que ficou parado um tempão, eu falei assim, bem, agora eu peguei o Google Maps, né, falei assim, o que eu faço, né? Salto aqui, tem outro roteiro, como é que é? Aí tinha lá o tempo que eu chegaria. E aí você calcula, isso não é uma situação de normalidade? Você calcular para saber que atitude você vai tomar. Não você sair tomando qualquer atitude de qualquer jeito, sem medir consequências, gente. Então, quando se fala na crítica, né? E a crítica, ela vai dar ligada numa coisa que eu vou botar bem vermelhinho, que a gente não tem não, mas tem gente que tem. Que é o orgulho, né? Eu só critico porque é melhor que fulano. E a nossa vivência é tão interessante que a gente, às vezes, é melhor que o fulano em coisas pueris. Eu já contei aqui, na nossa casa espírita, né? No Leon Denis, tinha uns encontros o dia todo, e aí tinha a questão do almoço, né? Aquelas situações todas que é bem trabalhoso, né? E uma companheira parlamentava com a outra, né? Não, o meu arroz fica muito bom porque eu mexo com a escumadeira. A escumadeira é muita quantidade, né? Com a escumadeira mantém o grão íntegro. A outra não, mas a colher de pau, assim, e as duas começavam a discutir quem é que estava refogando melhor o arroz. Né? Aí, nesse meio tempo, a gente chega e fala assim, interessante, né, amigas? O arroz, tanto na escumadeira da panela de pressão, ele vai ser ingerido, né? E o final da digestão, todo mundo sabe qual é. Vale a pena discutir por uma coisa que vai acabar daquele jeito? Não é? Gente, não é uma lógica isso na vida? Então, o que tem de importante ali? O que é? Vocês saírem de casa e se dedicarem voluntariamente. Oferecer algo que vai nutrir pessoas que estão estudando. E que, se talvez não tivessem nutridas, não poderiam continuar a aproveitar as bênçãos do estudo, a bênção do contato com a espiritualidade naquele momento, né? Não poderia. Então, estou participando para isso. Que, no fundo, é a divulgação da doutrina espírita. Esse é o grande trabalho. Se o grão do arrozinho vai ficar íntegro, se vai quebrar mais um pouquinho, isso aí não vale a pena. E aí, no final, até hoje, isso aí já tem mais ou menos uns 20 anos, né? Elas contam sorrindo, porque observa só, mas é mesmo, né? Que orgulho bobo. Todo orgulho é bobo, né? Eu me sinto melhor que o outro. E, na verdade, alguém pode falar assim, mas tem gente melhor assim, porque tem a escala espírita. Aí o Miguel fala, tem a escala espírita? Você não estudou não, Deus? Aí estudei. Mas, na verdade, o que acontece na situação das asas, né? As nossas asas são assim, né? Cresce um tem outro crescido, tem outra, tem outro. E eu me lembro do irmão Walter Faria, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que ele falava,
somos todos mancos e mutilados. O bonito da vida é que quem não tem um braço apoia no outro que tem, aí o outro que manca da perna direita se apoia no outro, e assim somos todos mancos e mutilados, um apoiando o outro. Por quê? O objetivo da reencarnação de todos nós é progredir. Todos nós. Isso nos iguala. Fomos criados simples e ignorantes e temos uma destinação. Aí o Márlio fala, que ele não gosta de falar que é a perfeição, não, né? Que é a felicidade inalterável. Até aquele pessoal que aparece na televisão, até eles. E dependendo da determinação, muitos chegarão antes daqueles que estão criticando. Porque a crítica paralisa a gente. E aí a divulgação. Olha só. Temos as mídias. Aí, aqui não, que é a casa de Eurípides. Eu sei que não tem esse problema, tá? Mas em outros locais, tem aquele negócio que manda a imagem, né? Olha como é que era antes, olha como é que está agora preso. E era isso. E faz brincadeirinha com a desgraça, com a miséria do outro, né? E quando acontece aquilo assim, que manda e fala assim, desculpe, foi engano. Foi para grupo errado. Quer dizer assim, para o grupo espírita, eu falo que amanhã é aniversário do doutor Bezerra, eu mando mensagem de paz, bom dia, que a luz do amor venha, pego, gravo uma musiquinha do coral e mando, né? Agora, para os outros grupos, que é isso, gente? Isso é problemático. Isso, a gente começa a se quebrar, a verdade é essa, a se dissociar. Há um livro preciosíssimo, é uma pena muitos companheiros do movimento espírita não valorizarem essa obra, Pensamento e Vida, de Emmanuel. Ele diz que aquele livro é uma cartilha no plano espiritual, e ele diz, né, que a nossa mente é qual um lago, que ela reflete a luz ou a treva. Então, na hora em que eu estou divulgando o mal, a minha mente está o quê? Fragmentada, né? E eu estou multiplicando aquela ideia, que na verdade nem sempre será verdadeira, né? Muitas vezes aquela ideia é a visão que eu ou alguém está tendo acerca daquela realidade, mas na intimidade ninguém sabe o que é. Então, muitas vezes, além de crítico, orgulhoso, eu acabo sendo uma pessoa mentirosa, que falo de qualquer assunto, de qualquer jeito. Olha que coisa séria. Mas aí o que eu vou fazer? Então ele diz, né, que se o meu interesse é só criticar e divulgar, bem grande é a culpa, porque isso é faltar com a caridade, se o meu interesse for só esse. Mas se eu estudo os defeitos do outro para tirar um proveito pessoal, que beleza. Um proveito pessoal, um proveito para mim mesma, e evitá-los para si mesmo, algumas vezes ele pode ser útil. Olha que coisa boa. Então eu posso estar analisando, né? Olha a corrupção. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou deixar de ser corrupto dentro da minha própria casa. É o primeiro espaço. Como é que eu vou ser corrupto em casa? Quando eu minto. Eu sei que ninguém mente, né? Mas às vezes tem aquelas ligações telefônicas, né? Que a pessoa não liga para o celular, liga para casa. Fala que eu não estou não. Não estou não. Aí, né, a criança, que é uma beleza, fala assim, olha, mamãe mandou falar que não está. Claro, ela vai falar isso, né? A criança vai falar essa questão, né? As situações todas, né? Observa. Naquela hora em que eu dou uma tapeada, né? Tem assim, né? Eu dou uma tapeada assim, aí você, não, eu estou dando uma tapeadinha, porque vão chegar aí, vão ver que está tudo arrumado, mas tá não. Não está nada, né?
Olha só, na verdade, porque eu não estou arrumando para o outro, eu estou arrumando para mim mesma. Então, eu estou querendo me convencer que aquilo é verdade, né? Naquela hora em que eu compro alguma coisa que eu não posso. Até parece, não parece? Pois é. Né? Aí entra naquela dívida, né? Aí, espera, antigamente tinha um negócio, não sei se ainda tem não, que a pessoa esperava, não sei, um tempo, que aí aquilo que devia passava a não dever mais. Não sei se ainda existe isso na lei, mas era uma coisa assim, né? Então a pessoa fazia isso. Mais sério ainda, naquela hora em que eu vou para o juizado de pequenas causas, para reclamar uma coisinha assim, e ganhar um valor que vai dar para eu fazer a reforma da minha casa ou da entrada no carro novo. Eu sei que aqui não tem isso, mas eu já vi gente isso. E conheço pessoas até que me falam assim, ó, se quiser eu dou o nome da doutora tal, que ela é uma beleza, ela no instantinho agiliza, ganha tudo que é causa. Por quê? Aí eu fiquei olhando, essa pessoa falou assim, o meu foi uma questão séria mesmo, do móvel que a gente pagou e não recebeu, né? Então, mas é engraçado que quando a coisa é certa mesmo, demora, né? Olha, já está fazendo, fez um ano, em maio, que a gente pagou o móvel todo, o móvel não tão baratinho, né? Não entregou e até agora não resolveu. Às vezes a pessoa assim, o quê? É só ela que entra, eu já ganhei bons dinheiros com essa situação. Olha só. Aí eu falei assim, mas o que você ganhou, a gente é chatinha, né? Foi o que você perdeu? Não, claro que não, claro que não. Mas aí tem a indenização dos danos morais. E aí a gente vê que a moral está muito barata, né? Uma moral que vale a 19 mil, por favor, né? Eu vou pensar nisso. Aí eu posso apontar o dedo para o outro? Vamos colocar isso, né? Aí tem a musiquinha da evangelização. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho alguns que apontam para mim, né? Observa, gente. Quando eu começo a querer ganhar em cima da falha do outro, shopping lá perto de casa mesmo, lá, o shopping de Juca, né? É uma criatura, um casal, bem apessoado, muito bem apessoado, né? Tudo isso, mas que são campeões em entrar em algumas lojas mais chiques, né? E promover uma situação e reclamarem e não tiveram um atendimento à altura, um atendimento digno, e entrar na justiça em relação às lojas. Só que agora, depois que eles fizeram com mais 5 ou 6, está todo mundo, né, já observando. Supermercado, eu não posso, a gravação vai, não posso falar qual é, né, mas o supermercado bem interessante, a pessoa vai com aquele carrinho de 2 andares, aí sai, passa no caixa, tudo que está em cima. E na parte de baixo, bebidas e produtos importados. Pessoas, sabe, assim, senhores, senhoras, bem vestidos, tudo isso, né? E aí, certa feita, né, eu vendo aquilo, aí eu perguntei ao gerente, né, ele falou assim, a senhora não sabe o trabalho que dá a gente tomar uma providência, porque o mercado já tomou, num caso, mas aí são pessoas que têm determinados expedientes, né, e a criatura acaba movendo uma ação contra o mercado, dando uma situação seríssima, né? E gerando uma indenização altíssima, sem contar até na ameaça de ir à imprensa. Então, em função disso, o mercado perde aquele produto. Isso não é corrupção? Percebemos, meus amigos? Então, eu tenho que começar a tirar um proveito para mim, né? Porque a mídia está me mostrando que, no momento em que eu extrapolo o meu direito, eu acabo lesando muita gente, como a gente viu hoje, né? Imagina que aquela criatura está doente
e está lá no local em que tem cadáveres perto dela, acontecendo num hospital de excelência, que sempre foi de excelência, aqui no nosso Rio de Janeiro. Observa o que é isso. Ah, mas não está por quê? Porque o local que era para estar o cadáver está numa situação complicada. Então, por enquanto, está naquela sala, mas já vai ser removido dali. Vamos observar bem. Isso é bom? Claro que não. E isso acontece por quê? Porque um grupo, né, extrapolou no uso dos bens públicos, do que era de todo mundo. Quando eu analiso isso, eu começo a olhar na minha casa. Né? Na hora em que eu compro, além do necessário, alguma coisa perecível, e aí sai de validade, eu jogo fora, né? Aquilo que eu estou jogando fora, aquela fruta, aquele produto, aquilo ali, valeria para quem está passando fome. Então, estou lesando meu próximo. Sabe o que foi com o meu dinheiro? Pois é, o dinheiro que Deus me deu para administrar. Se eu estou usando mal, eu estou lesando meu próximo também. Ah, mas uma frutinha? Pois é, né? Quanta gente está precisando de uma frutinha, né? Foi só uma caixinha de gelatina. A caixinha de gelatina, sempre falo isso, né? A gelatina, ela tem proteína, né? Então, para muitas crianças, tomar uma tacinha de gelatina por dia recomporia a sua desnutrição, a sua questão de falta de proteína, mas aí eu jogo fora. É tão barato, pois é tão barato para mim, mas e para o outro que não tem? Então, quando o Evangelho fala, o Livro dos Espíritos fala, que é eu procurar ver a dificuldade que está havendo na casa do vizinho, para a partir dali tomar providências pessoais, aí vale a pena. Porque o espírita não vai viver alienado, né? E nem vai aplaudir aquilo que está errado, aquilo que não é bom. Mas eu olho no outro e falo assim, meu Deus do céu, o que isso tem a ver comigo, né? O quanto a minha indiferença, muitas vezes, complica a vida do outro, né? A minha indisponibilidade em passar uma informação para o outro. Quantas vezes tem, né, alguns exames mais baratos, né? Alguns exames até grátis, mas aí, porque eu tenho plano de saúde, você não pode divulgar isso, não. Não divulgo isso, mas divulgo outras situações. Percebemos, meus amigos? Proveito para nós. Emmanuel, nesse livro preciosíssimo, eu creio que é esse aqui, tomara que seja, que tem a lição Crises, ele fala assim, todas as coisas, ou é vinha de luz ou é pão nosso, tá? Aí eu vou fazer que nem o Marlon, lê os dois, né? Que vai ser muito bom. Crise, acho que é a lição 80. O título bíblico é esse, ó. Todas as coisas se preparam em função das crises que virão. Ponto. É a crise que decide o futuro. Olha que coisa interessante. E o futuro vai ser o quê? O que a gente fizer dele. Então, a crise não diz que vai acontecer o pior. A crise não diz isso, não. A crise diz assim, está na hora de você tomar uma posição de bem usar o seu livre-arbítrio. E como eu vou usar o meu livre-arbítrio? Eu vou analisar tudo o que está acontecendo. E vou ver qual é a posição que eu posso tomar. Tenho filhos, tenho sobrinhos, tenho parentes, tenho netos. O que eu tenho que estimular nessas pessoas? O que eu posso levar para eles? Aí ele fala mais, mas não parou. Olha que lição difícil, ó. Algumas vezes a gente tirar o proveito pessoal, algumas vezes pode ser útil. Por que os espíritos falam isso aí? Porque às vezes eu olho, analiso, mas deleto. Continuo na mesma vidinha. Aí não adiantou nada, né? Tem gente até que nem a doença melhora, né, gente? Eu soube de uma pessoa, aí a pessoa estava lá com um grau de diabetes altíssimo, quase entrando lá num coma, numa situação séria, né? Aí foi internada, tomou uma medicação, tudo isso. Quando a pessoa saiu, ela continuou com a mesma vida. Ela disse, que bom, que agora eu estou boa, vou, e colocou mesmo, vou chutar o balde. Aí o que acontece? Quer dizer, nem a doença não ensinou. Então, às vezes, eu analiso a dor, a dificuldade, passo por ela, mas eu fico querendo uma solução mágica. Eu não aproveito
há dificuldade para a minha mudança pessoal. Porque é isso, gente. Nenhum de nós pode mudar ninguém. Essa é a ilusão nossa. Aí tem aquelas críticas que vem no WhatsApp. Se tirar fulano, se tirar ciclano, se estourar a bomba, não vai adiantar nada, não. Mas a gente pode mudar. A nossa postura pode ser diferenciada, a gente pode fazer. E é do pequenininho, gente. Quando eu tiver um cargo, então eu vou aproveitar, né, a reunião de hoje e vou lançar minha candidatura. Tá mal. Não, é no pequenininho, tá? E no pequenininho é começando aqui dentro. Aqui dentro. Tem que mudar umas coisas aqui. A partir daí, a gente vai no meio em que a gente está, né? E a coisa vai alargando. Aí ele diz aqui: mas é preciso não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Mas como é que eu vou ser indulgente? É indulgência a aprovação do mal? Lembrar de Jesus? Mulher adúltera. Foi pega no próprio ato, adulterando, chegou lá, e aí veio o teste. Senhor, mestre, a lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizeis? Jesus baixou. E dizem alguns, né? Inclusive no Boa Nova está lá, ele começou a escrever. Ele não escreveu falando de mal de ninguém. Ele escreveu o nome dos defeitos humanos. Ele coloca lá: ira, avareza, né? Maledicência. Foi escrevendo lá, né? E o povo lá com as pedras na mão, né? À medida que Jesus escrevia, o povo foi largando as pedras. E aí falou, começando pelos mais velhos. Porque quase sempre o mais velho é aquele que já pensou mais, já refletiu mais. Eu lia um artigo, né, do Dr. Sérgio Felipe, né, que ele trabalha aqui no Epífice, e ele diz, né, que a pineal, esses cristais, à medida que ele vai envelhecendo, vão tendo mais cristais, né? Isso não é uma coisa ruim, não, não é uma cristalização, não. É porque a mente vai trabalhando mais. Então, na verdade, o mais idoso já analisou, já passou por certas dores, né? Já passou por experiências que fez o orgulho cair, né? A vaidade, viu que aquilo não valia a pena, né? Então, acaba sendo mais indulgente, pensando mais. Então, tendo autoconhecimento, conforme foi falado na nossa lição de preparo, então foi saindo o pessoal todo. Aí ficou Jesus e a mulher. E aí Jesus pergunta assim: onde estão os que te condenaram? E ela falou assim: foi todo mundo embora. Aí Jesus falou: nem eu tampouco te condeno. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Olha só. Jesus absolveu a adúltera? Não. Ele não absolveu nem condenou. Mas aconselhou. Olha que coisa. Isso é indulgência, gente. Isso é indulgência. A gente está vendo as situações. Vai se aplaudir? Não, você não vai aplaudir, não. Mas você vai olhar, vai vibrar, vai compreender e vai se posicionar. E dentro do grupo que você está, não é? Seja profissional, principalmente profissional, mas no doméstico também, vamos começar a trabalhar essa ética cristã. É isso. A proposta é essa. E aí ele diz, a indulgência, né? Antes de censurar as imperfeições, vede se não pode dizer de vós a mesma coisa. Mas quem é que vai falar mal de mim? Os meus benfeitores, que são os meus inimigos. Esses falam a verdade, porque amigo não fala, não. Amigo fala, que gracinha. É um chuchuzinho. Fala tudo assim, né? Mas o inimigo fala assim, e o quê? E fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir para melhorar, né? O inimigo fala. O inimigo fala. E aí o inimigo vai falar muitas vezes aquilo que eu acho que não sou. Ou que eu camuflo, ou que eu escondo, né? Ou que eu coloco um vernizinho, mas o inimigo vai falar aquilo de mim. E aí, como é que eu posso falar do outro se eu cometo a mesma situação?
Difícil, né? Você me avisa da hora, viu? Que eu estou com uma cataratazinha, então tá difícil. 10h30? Tá bom, coitado pessoal. Aí ele coloca assim, ó. Antes de censurar as imperfeições, veja se não pode dizer de fora a mesma coisa. Aí ele dá a solução. Tentai, pois, ter as qualidades opostas aos defeitos que criticar no próximo. Eu não gostei disso. Sabe por quê, gente? Eu tinha criticado uma pessoa da minha família, né? Meu marido, eu falei assim, puxa, mas você é preguiçoso, hein? E aí eu estava estudando isso aqui, eu falei assim, pronto. Quer dizer, chamar o outro de preguiçoso, quer dizer o quê? Que você tem que, ó, trabalhar. Tem que trabalhar, né? Porque senão você não pode falar o outro preguiçoso. E não era não, foi bobagem que eu falei, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Não está criticando. Então ele fala aqui, ó. Se o censurar por ser avarento, seja generoso. E agora? Fulano é a mão fechada, hein? Toda vez que eu vou lá para a campanha, ele não dá um tostão. O que eu faço? Eu dou em nome do fulano. Em nome do fulano que não deu nada, eu vou colocar aqui o meu 13º para a festa de Natal do Dona Meca. Por que ficou esse silêncio todo? Não é para ser alegre? Que alegria! Que alegria! Eu poder doar o 13º para a festa de Natal do Dona Meca. Que coisa boa, né? Que coisa boa! Ah, não é porque o pessoal quer dar para o GAPEB, né? Ah, agora que eu entendi. Quer dar para o GAPEB, não é para a Dona Meca, né? Uma parte dá para a Dona Meca, vai para o GAPEB. Olha a coisa, já que é um salário que eu não esperava, né? O 13º é um salário que eu ganho pelo que eu não trabalhei. Então, já que veio por acréscimo, eu dou mais metade para o GAPEB. Coisa boa, né? E aí eu vou deixar de criticar o outro que fica com a mão fechada, que todo ano ele diz que não pode dar. É isso, gente. E aí a gente riu e tem que rir mesmo. Por quê? Quando eu vejo a dificuldade de fazer o contrário, eu entendo o outro. Porque o que dói em mim, dói no outro também. É muito interessante isso. A visão de reforma que a doutrina traz para a gente. Olha só, gente. Se eu critico alguém por ser orgulhoso, sede humilde e modesto. É fácil ser humilde, né? Modesto, né? Eu, na semana passada, a gente foi lá no Barra Shopping, né? Lá no estudo das 4 horas, né? Aí, estou eu, assim, andando muito tranquila. Aí uma criatura cheia de bolsas esbarrou em mim. Aí a moça evangelizada, que ia fazer o estudo da preparação, eu falei assim, desculpa, viu? Ah, o que é isso, né? É uma humildade, né? Ah, que coisa! É isso, gente. A gente vai se descobrindo. Olha só. Aí depois eu até, né? Foi bom, né? Que aí é bom que você chega ali, tem um tempo hábil, abraça A, B, C, né? Aí tem leitura, aí até na prece, né? A gente se desculpa e envolve a companheira com as bolsas todas numa vibração de oração. Mas olha a dificuldade de ser humilde. Tem dificuldade de falar eu errei. Foi mal, eu errei. Fulano, eu errei mesmo, né? Olha, eu falei uma coisa de você, Miguel. Não falei não, mas eu falei uma coisa de você, Miguel. Olha, eu não conhecia você. Você me desculpa. Eu disse, eu nem sabia. Pois é, mas eu quero falar com você. Que dificuldade a gente tem de fazer isso. Principalmente dentro de casa. Muitas vezes as confusões, né? Os males, tudo isso. Ah, não, né? Isso vai dissolvendo. Vai dissolvendo, né? Aí a pessoa faz até um agradinho para o outro, mas não diz que errou. Admitir que errou é uma coisa difícil a beça, gente. Às vezes, coisas que você fez, né? Você fez aquilo. Aí você, quem foi que fez isso? E aí fica aquela interrogação. E às vezes é engraçado que tem 2 pessoas, né? Se não foi um, foi outro. Se não foi outro, foi um, né?
Mas aí ninguém fala quem fez. Olha só. É modesto, né? Aí ele coloca mais um pouquinho. Se eu acuso alguém por ser rude, sede brando. Ah, meu Deus. Ser brando e pacífico é um negócio tão sério que Jesus falou que seriam bem-aventurados. Bem-aventurado tem uma tradução que é felizes, mas o pastorino, ele tem uma tradução aí que eu acho legal. Ele fala que bem-aventurado seria assim: sigo em frente os brandos e pacíficos. Difícil. Porque a gente ainda acha assim. A gente não, aqui na casa de Eurípides não, né? Mas no Eurípides, porque tem um centro Eurípides em Marte. Tem, né? Em Marte tem o Eurípides, tem o Leon Denis, né? Então, o pessoal do Eurípides de Marte, muitas vezes fala assim, não, também não é assim não, ser espírita não é ser bobo. Para algumas pessoas tem que usar mesmo lá mão de ferro. Ó, que coisa. Olha só. Isso é porque eu não acredito na mansidão. Eu não acredito na paz, né? Mas eu quero viver em paz. Olha que confusão que a gente faz na vida da gente, né? Então ele fala, se eu falo que alguém é rude, que eu seja brando. Se eu falo que alguém age com pequenez, fulano é mesquinho, né? Olha, é um mundinho, é uma coisa danada, é uma cabecinha. Olha só, sede grande em todas as vossas ações. O que é ser grande em todas as vossas ações? Eu adorei, gente. A grandeza está em quê? Olha a lição. É o amor. É o amor que vai fazer com que o gesto menor se torne maior. E o orgulho, o que é que faz? O orgulho faz com que o gesto grandão fique pequenininho, porque o outro fica humilhado. Olha a ideia do bolinho de bacalhau. É isso? É isso. E ainda cheguei em casa, tem o pior, né? O pior vem depois. Cheguei em casa, aí falei assim pro marido, assim, Heber, tinha comprado, né, um bolinho de bacalhau para o nosso lanche da noite, né? Mas aí o rapaz pediu e falou assim, ué, o que tem? Bolinho de bacalhau aí pode fazer a qualquer hora, não tem problema nenhum, né? Tem material para lanche, qual o problema? Agora, o problema é o outro que estava sem comer. Olha a diferença do sentimento. É que a gente tem que reconhecer e trabalhar na gente. Porque não adianta eu falar que eu quero igualdade para todos. Não, temos que ser iguais, né? Eu tenho que ter paridade, tem que ter a paridade nativa, tem que ter isso, eu quero tudo, né? Tem que ser tudo igual para todos. Mas na hora em que eu tiver que ceder um tanto para que o outro tenha, eu reclamo. Então eu não quero igualdade. Por que eu não quero igualdade? Porque eu não me sinto igual. E aí vem a coisa mais séria desse processo todo, da crítica a tudo isso. Jesus falava em Deus, né? E o Deus que Jesus trazia era, eu já falei isso aqui, mas eu falo sempre isso, era o Abba. Abba quer dizer paizinho. Esse paizinho que faz o sol nascer para os bons e maus, os justos e injustos. Se eu não me sinto igual ao outro, eu não admito que Deus é meu pai. Olha que trabalho grande. Quando eu começo a admitir que Deus é meu pai e que o outro é meu irmão, em qualquer situação que ele esteja, ele é meu irmão, muda o ponto de vista. Isso, tá bom, não, ótimo. Então, meu amigo, muito bom, né? Então, se o próximo é meu irmão, vamos pensar bem, gente. Vamos pensar bem. Se é o meu irmão que está envolvido na Lava Jato, qual seria meu sentimento? Eu tive uma oportunidade de uma conversa fraterna, de um parente próximo, de uma pessoa envolvida numa situação dessa. Gente, porque a pessoa não tinha noção
de como as coisas vinham. Porque muitas vezes é assim, né? Ainda mais quem sempre teve, a pessoa não tem noção, né? Tem, então sempre tem livros aqui, né? Sempre tem água, tudo isso, né? Eu não vou questionar de onde veio a água, a coisa toda, né? Quando a coisa assim, a pessoa entrou num processo psiquiátrico e obsessivo. Que dor é essa, gente? Que dor é essa? Que dinheiro, que prisão, que vai pagar isso, gente? O que vai pagar isso nessa alma? E a gente sabe até pelo estudo, né, das obras de André Luiz, tudo isso, que dependendo da situação, a criatura pode desencarnar, chegar no plano espiritual, nesse estado de conturbação, e muitas vezes até reencarnar numa situação dolorosa. Aí, quando você olha o fato desse, a dor começa a doer em você, né? Aí você critica menos e ora mais. Porque tem muita gente sofrendo muito. Muita gente sofrendo muito. Aí alguém fala assim, mas está sofrendo porque o mal foi descoberto. Porque se não tivesse, não haveria dor. Toda a casa espírita não tem caixinha de radiação. E o que é caixinha de radiação? É quando começa a acontecer umas coisas na casa da gente, ou com a gente, um mal-estar, que a gente não sabe o que é. Parece que a casa vai cair, mas a casa está sólida, está tudo bonitinho, mas é uma coisa esquisita, a gente não se sente bem, não dorme bem, se tem bebê, o bebê acorda gritando, mas na casa da vovó ele dorme bem, mas na nossa casa não dorme bem, tem uma complicação. O que é isso? É o componente vibratório. É o componente vibratório que está acontecendo ali. Então, isso por quê? Porque a gente muitas vezes fez inimizade, né? Às vezes até de uma forma não voluntária, por uma invigilância, com 1, 2, 3 vizinhos. Imagina uma população inteira focada, vibrando no mal para uma criatura. O que vai sentir ela e os que estão ligados a ela? Então é isso que ele vem colocando aqui para a gente, né? Aí ele continua fazendo assim: fazei de maneira que não possam ser aplicadas as palavras de Jesus. Ele vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. E aí, Jesus lindamente anota lá em Lucas, né? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma página chamada Doutrinações, é a 145, em que Jesus falou: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E essa lição é belíssima, né? Porque muitas vezes eu me julgo a dona da verdade, a dona da virtude, e quero sujeitar os outros. E falo assim: mas se essa turma toda fosse do Lava Jato, fosse espírita, não aconteceria nada disso. Isso é querer sujeitar o pensamento, sujeitar o comportamento, né? Formatar o outro. Quando, na verdade, o que tem que ser o motivo da minha alegria? É converter todo mundo ou ter o meu nome escrito nos céus? E como é que o meu nome... mas como é que o nome vai estar escrito nos céus, hein? Através das ações. Porque Tiago falou, né, gente? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta em si mesma. Então, gente, que a gente possa sair daqui hoje pensando assim: eu quero que o Brasil seja o coração do mundo e pátria do Evangelho. O que é que eu estou fazendo para ajudar nessa consolidação? Na minha casa. Como é que eu falo, trato com as pessoas? Como é que eu administro o recurso da minha despensa? Como é que eu uso a água? Como é que eu uso, né, o transporte público? Como é que eu uso os bens que chegam ali? Como é que eu me comporto na minha vida profissional? Eu cumpro horário? Eu faço um pouquinho além do meu dever? Eu sou uma pessoa agregadora? Ou sou uma pessoa que divide os grupos?
E dentro da casa espírita? Eu sou cristão dentro da casa espírita? Porque às vezes eu sou espírita, né? Eu tenho os conteúdos todos aqui. Mas eu me divorcio da ideia de Jesus, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer como Emmanuel. O próximo é minha ponte de ligação com Deus. É isso, gente. Mas é fácil? Não é não, é esforço. Reforma moral é esforço. Os espíritos falam uma pergunta que eu nem entrei nela hoje, que eu não gosto muito não. Eles falam, bem pequeninos esforços. Vou fazer para vocês. Para a gente é esforço mesmo. Mas é um esforço que vale a pena. A gente está saindo da linha das felicidades. Felicidades, com S, é sinônimo de prazeres. Que prazer acaba, né? E cada vez tem que ter um ingrediente mais forte. Para a busca da felicidade. Que é o quê, gente? Posso necessário, eu vou deixar para lá. Mas vou colocar consciência tranquila e fé no futuro, gente. É isso. Fé no futuro é o lema do espírita. E consciência tranquila é quando eu cumpro o meu dever. Então, que a gente possa, né, sair daqui pensando bem nisso, gente. Na nossa posição diante da dificuldade do outro. E já que eu não posso mudar o outro, que eu me trabalhe para me mudar. Né? Porque um homem transformado, ele vai agregar amor. E quem agrega amor, consegue transformar o mundo. A gente encerrando mesmo, vai trazer então do Casimiro Cunha, né? Uma boa ação por dia. Porque quando o livro fala que eu tenho que contrapor, né? Se tem uma coisa ruim, eu faço uma coisa boa, eu falo assim, mas eu não posso fazer tudo. Mas se a gente fizer uma coisinha boa por dia, a gente vai começar a gostar de ser bom. Casimiro Cunha fala assim, né? Levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete, devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade nasce assim, uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito, uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Não te afaste de ninguém que te admire e confia. Dialogar é fazer uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Agora o difícil, hein? Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez, família, uma boa ação por dia. É isso, ó. É uma por dia, 7 por semana, 30 por mês, 300 por ano. No final, o nosso campo vai ficar tão cheio de boas ações que a crítica não vai ter mais razão de ser. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que a gente possa aprender com Eurípides, né? Com o doutor Bezerra, com esses espíritos amigos e generosos, que só o bem vale a pena. E que seja esse bem, seja esse amor, a nossa bandeira de luz, como diz a canção, né? Amado Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe.